Pronto. Gravação iniciada. Estamos aqui para a nossa aula de número 11, encontro 5 no 11, se levar em consideração, né, que nós já tivemos 10 encontros lá no módulo 3, mas esse hoje é o primeiro encontro do nosso módulo 4. Então, a gente no módulo 4 a quantidade de assuntos agora é bem menor. Então, isso é um aspecto positivo. Agora, por outro lado, alguns desses assuntos é uma completa novidade para alguns de vocês. Não para todos, mas para alguns de vocês. Então, se é um assunto novo, merece que a gente fale com calma, com mais cuidado, né? E com mais atenção para que o conceito novo seja fixado. As nossas provas serão basicamente, né? A P5 vai ser sobre módulo, o assunto que eu começo hoje, tá? A P6 vai ser sobre função exponencial. A P7 vai ser sobre logaritmo. E a P8 vai ser novamente sobre logaritmo. O logaritmo vai ser o único assunto que a gente vai fazer duas provas, tá? Então, eu devo postar a nossa P5 na sexta-feira, ok? Então, vou dar um tempinho aí para que vocês comecem a estudar módulo. Até sexta-feira eu devo gravar novos vídeos sobre módulo e função modular. E aí já dá tempo de vocês, quando eu colocar a prova, alguns de vocês, quem resolveu se mexer, já pode estar um pouquinho adiantado. Pela primeira vez, essa aula que eu vou falar hoje, eu já postei um vídeo ontem. Então, a aula de hoje, quem já teve curiosidade e foi lá na playlist, na minha playlist lá do YouTube, já sabe o que eu vou falar hoje. Então, isso não deixa de ser, né, uma coisa bem legal. Eu espero também que na aula de sexta, eu também já tenha postado o vídeo, ou na quarta ou na quinta, o vídeo a respeito da aula da sexta. Vitor Júlio está perguntando para entregar quando? Deve ser a P5, né? É sempre uma semana, Vitor Júlio. Sempre que eu coloco a prova, eu estou dando uma semana. Eu vou manter esse prazo, tá? De uma semana. Então, eu entrego a prova no dia 22 de janeiro, sexta-feira, a P5. E espero que vocês entreguem no dia 29, tá? Uma semana depois. Já que tocou em prova, a novidade que eu posso dizer que teremos nessas 4 últimas provas é que o número de questões vai cair, vai diminuir. Daquele nosso número 10, vai baixar para 6 questões. Então, as nossas provas passarão a ter 6 questões. 6. Então, é uma diminuída de carga para vocês, tá certo? Outro comentário a respeito do CAM. Acho que vocês entenderam que eu tirei o CAM da nota do segundo bimestre. E por que eu fiz isso? Porque o aluno que tinha feito mais de um assunto não tinha chegado a 50%. Então, por causa disso, eu tirei. Agora, eu vou retornar com o CAM agora no terceiro e no quarto bimestre. Ele permanece. E vale frisar que o CAM agora no terceiro e quarto bimestre, eles têm menos habilidades a serem conquistadas. Bem menos habilidades. Agora, eu também vou fazer uma outra mudança. As provas vão valer um pouco mais, tá? As provas estão valendo 30 e 30, e elas vão passar a valer 40 e 40. Ou seja, a P5 vale 40, a P6 vale 40. O relatório continua a valer 10 e o CAM vale 10. Então, eu dei uma reduzida no valor do CAM. Tá? Continuo a achar que o CAM é um site excelente, uma forma de aprender maravilhosa, e quem insistir, quem for atrás,
pode carregar esse contato com o CAM, mesmo depois que a disciplina termine. Porque ela não tem só matemática lá, ela tem outros assuntos, outras disciplinas. E dentro da matemática, não tem só a matéria do primeiro ano, tem a matéria de todos os anos, inclusive da matemática do superior. Quem, por um acaso, já quiser estudar a matemática do nível superior, tá lá no CAM, pode começar a tentar fazer, tá? Então, tá dado esse recado a respeito aí do CAM. Bem, que mais? Falei sobre o CAM, os relatórios permanecem, os relatórios estão ao final, quando eu for solicitar a entrega da P6, eu vou querer o relatório do terceiro bimestre, e quando eu for solicitar a entrega da P8, eu vou querer o relatório do quarto bimestre. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum registro desse período de pequenas férias que nós tivemos? Alguma dúvida sobre as avaliações? Alguma avaliação sobre o processo e alguma sugestão a dar, que a gente, né, que sugere mudanças em relação ao nosso rumo? Ninguém? Espero que vocês tenham tido um descanso, um bom descanso, né, nessa semaninha que nós ficamos sem aula. Eu, particularmente, né, tive um bom descanso, foi um bom alívio aí para mim. E vamos agora entrar com força total nesse módulo 4, que, como todos os módulos, vão durar cerca de um mês, aproximadamente um mês, e a gente vai finalizar com esse módulo 4 as notas do terceiro e do quarto bimestre. Outro comentário importante é que as notas do terceiro e do quarto bimestre valem mais do que a do primeiro e do segundo. Vale mais como, professor? Vale mais por causa do peso, né? O peso da nota o peso da nota terceiro do terceiro e quarto bimestres é um peso maior que o peso do primeiro e segundo. O terceiro e quarto tem peso 3 e o primeiro e segundo tem peso 2. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que se um aluno tiver tirado 0 e 0 na nota do primeiro e do segundo, por causa desse peso mais alto, se ele tirar 10 e 10 no terceiro e no quarto, ele está aprovado sem prova final. Tá? Ou seja, o peso desses bimestres agora os pesos são mais altos. Então, eu acho que é uma boa motivação para quem, por um acaso, né, não tenha tido um bom desempenho até agora, se animar, né, e correr atrás. Tearison comentou que aqui no chat que aproveitou para começar o CAM. Que bom, Tearison, que você usou para fazer alguma coisa produtiva, né? Na verdade, já devia ter começado o CAM com mais antecedência, mas agora que começou, melhor, né? E acho que quem vai ser beneficiado é você, porque eu volto a falar, o CAM é um site muito bom. No que se refere a você ter uma abrangência de conteúdos impressionante lá. Eu volto a falar, não é só matemática, são outros assuntos. Assim, não gosto de tudo que tem lá não, mas tem muita coisa boa lá, tá certo? Então, sugiro que vocês aproveitem. E essa semana eu espero amanhã gravar mais um vídeo e na quinta gravar mais um vídeo. Então eu espero colocar mais 2 vídeos até a nossa aula de sexta-feira. Pessoal, eu posso começar a aula ou alguém quer fazer algum comentário antes? Sim, Laiane, e os nossos CAs começam segunda da semana que vem, é isso?
Laiane, chamando Laiane. Professor, ficou combinado para as segundas e quintas. Então, se o senhor lançar a prova hoje, dá para começar a quinta já. O senhor que sabe. Você quer que eu antecipe a prova e já lance hoje? O senhor que sabe. Por mim, tanto faz. Se o senhor colocar hoje, tem como fazer um CA já na quinta, mas a maioria que sabe. Dependendo dos meninos aí, por mim, tanto faz. Tá, beleza, Laiane. Tá, então eu vou cogitar essa possibilidade de antecipar, e caso eu coloque a prova, eu vou avisar aqui no grupo do Zap, e aí a gente tem aula na quinta, tá certo? Se eu lançar, eu lanço hoje a prova, tá? Se eu não lançar, eu vou deixar para sexta-feira mesmo. Aí eu vou dar uma pensada e... Ah, e já tem algumas pessoas dizendo, não, não, não. Tem alguns sofredores agora que e Guilherme falou que com 2 CAs ajuda mais. Ô, Guilherme, se eu lançar a prova hoje, vai ter 2 CAs de qualquer jeito. Teria o CA de quinta-feira e teria o CA de segunda-feira. Então, em número de CAs, isso não vai mudar, não. Tá? Mas está feito o seu registro, Laiane. Beleza. E também as pessoas que não quiseram que eu lance logo, também está feito o registro delas. Vitor Júlio perguntou se os conteúdos do CAN são os que ainda estão lá. A resposta é sim. São aqueles assuntos que estão lá no Teams, tá certo? Lucas agora argumentou, em vez de só dar uma opinião, ele argumentou e eu gosto muito disso. Ele falou que sexta é melhor, dá tempo do senhor lançar mais conteúdo e a gente entender mais. Foi por isso que eu, na verdade, não quis lançar hoje, tá, Laiane? Porque se eu já lanço a prova hoje, eu vou falar coisas hoje que vocês ainda, né, não estão maturando. Na sexta-feira, quando vier a prova, e você for ler a prova, você já teve aula sobre o assunto. Então, isso já é mais interessante. Pela opinião aí de vários que se manifestaram, então fica combinado já. Deixa para sexta então mesmo, tá? Mas valeu pela sua opinião, Laiane. Eu gosto disso e a gente se entende conversando, né? Sempre que a gente conversar, a gente vai se entender. Eu acho que essa é a regra da vida, né? Quem aprende a conversar tem mais chance de resolver os problemas, principalmente os problemas difíceis, tá certo? Beleza, Laiane. Então, combinado. Então, pessoal, vou começar a nossa aula. Alguém tem mais algum questionamento ou algum posicionamento? Não. Então, lá vamos nós começar a nossa aula. Deixa eu compartilhar com vocês a minha mesa, a minha tela e, consequentemente, a minha mesa. Vocês estão vendo, pessoal, a mesa? Sim. Assim, um comentário que eu gostaria de fazer antes de começar a aula é que eu tenho gostado muito de fazer esses vídeos que eu ando fazendo. É uma coisa que me dá prazer. E assim, é legal que vocês se deem conta que só está acontecendo por causa de vocês, né? Se eu não tivesse dando aula para vocês, eu não estaria fazendo esses vídeos, né? Foi com o objetivo claro, né, de atender, melhorar, né, a vida de vocês, foi que esses vídeos começaram a ser gravados. E quando eu percebo que ele está ajudando e ele está contribuindo para que muitas pessoas, ou que algumas pessoas consigam aprender mais, isso é uma motivação muito grande para mim continuar, para eu continuar a gravar novos vídeos. Eu acho que a matéria do primeiro ano toda vai gerar, vou dar um chute aí, uns 40 vídeos, ou seja, foram 27 no primeiro bimestre, e acho que vão ser só uns 13 agora. O número de vídeos agora vai ser menor. Conforme eu falei a vocês, tem menos conteúdos agora, né? Agora vamos trabalhá-los com mais calma. Então, deixa eu conectar aqui a minha mesa. Mesa conectada.
Pronto. E vamos nós lá para... Vamos falar do conceito de módulo de um número. Alguém aqui já assistiu a aula que eu postei ontem ou não? Ninguém, pessoal? Deixa eu ver, eu não estou vendo o chat. Ninguém, né? Eu ainda não assisti. Tá, beleza. Bem, o símbolo usado para representar um módulo são duas barrinhas verticais. E dentro dessas duas barrinhas verticais, eu coloco o número. Então, alguém saberia dizer quanto é o módulo de 8, pessoal? Quanto é que vale esse resultado? 8. 8. Perfeito. Alguém sabe dizer quanto é o módulo do número menos 13? 13. 13. Quanto é o módulo do número raiz de 5? Raiz de 5. Exatamente. Quanto é o módulo do número menos raiz de 10? Raiz de 10. Alguém, a partir desses exemplos, seria capaz de dar uma definição do que é módulo? Então, vamos definir o que é módulo. A definição é a seguinte: módulo é a distância, módulo de um número, né? Quando eu falo módulo de um número, é a distância desse número até a origem da reta real. Quem é a origem da reta real, pessoal? O 0. O zero. Exatamente isso. Então, epa, fizerem dois pedaços, aí vai dar problema. Deixa eu, então, fazê-la maior. Fazê-la maior. Pronto. Bem, tá aqui uma reta. Tá aqui. Essa que eu acabo de fazer é a reta real. Opa. Pronto. Essa é a reta real. Aqui está o zero. Então, à direita do zero, nós colocamos os números o quê? Positivos, né? Os números reais positivos. E à esquerda aqui do zero, a gente coloca os números reais negativos. Então, quando eu pergunto quanto é o módulo do número 8, eu quero saber, aí eu marco o número 8 aqui na reta real, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marco o número 8 aqui, e vejo qual é a distância do 8 até o 0. Quanto vale essa distância, pessoal?
8. 8. Por isso que eu botei 8 aqui. Então, esse resultado aqui é uma distância. Sempre, sempre. Então, sempre que você falar não, módulo é um resultado. Esse resultado significa sempre uma distância, né? Essa seria a definição geométrica do conceito de módulo. Por exemplo, o número menos raiz de 13. Eu marcaria, então, aqui 13 divisões, 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Está aqui o menos 13. O que significa módulo de menos 13? Significa a distância do número menos 13 até o zero. E quanto vale essa distância? Vale quanto, pessoal? 13. Vale 13. Então, está implícito no conceito de distância, é um conceito que vem da geometria, né? É um conceito que vem da geometria, certamente. E quando você escreve um triângulo, por exemplo, né? E quando você fala que a distância desse ponto até esse aqui é de 3, aí você tem que usar a unidade, vamos supor que seja centímetros. Aqui, por exemplo, 2,5 centímetros e aqui 2 centímetros. Então, os números que medem distância são números positivos. Sempre, sempre na geometria, a distância está representada por números positivos. Ou seja, na prática, o que é que o módulo faz? Quem é positivo, ele não faz nada, ele permanece positivo. Agora, quem é negativo, como o menos raiz de 13, ele transforma num resultado positivo. Veja que isso aconteceu também com o raiz de 5, ó, ele era positivo, permaneceu positivo. Isso aconteceu também com o menos raiz de 10, ele era negativo e o resultado dele foi positivo. Então, quando eu falo módulo, eu devo associar sempre com um número que? Positivo. Cadê o raiz de 5? O raiz de 5 é um número irracional que vale 2,23 alguma coisa. Então, ele está aqui entre o 2 e o 3. Mais perto do 2. Vou marcar ele aqui, ó. Esse cara aqui é o raiz de 5. Então, o módulo dele é essa distância aqui. E essa distância vale quanto? Vale raiz de 5. E para finalizar dos exemplos que eu dei, mostrando aqui nessa reta, o menos raiz de 10, onde é que ele está? Onde é que eu vou marcar eles, pessoal? Entre quem e quem? Raiz de 10, ela é 3,16 alguma coisa. Quem tiver alguma dúvida, é só ir na calculadora, né? Acho que todo mundo sabe. Ir na calculadora, digitar o número 10 e calcular a raiz. 3,16222. Então, tá aqui. Só que o nosso número é menos raiz de 10. Então, ele é negativo. Então, ele vai estar situado entre que números, pessoal? Entre quem? Entre que números inteiros ele vai estar situado? 3 e 4. Você quis dizer menos 3 e menos 4, não foi? Foi, confundi, perdão. Isso. E está mais perto de quem? Do menos 3 ou do menos 4? Menos 3. Exatamente. Então, vou marcar ele aqui, ó. Mais perto aqui do menos 3, ó. Então, tá aqui o menos raiz de 10. E a distância desse número, menos raiz de 10, até a origem, ela vale raiz de 10. Então, assim, quando eu pergunto o módulo de alguém, em geral, não existe conta para ser feita, né? Não existe conta para ser feita. Eu quero só que você dê o resultado. Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei.
Vou agora passar mais exemplos, tá? Pronto. Se eu perguntar a vocês, quanto é o módulo de 8 mais 3? O que é que vocês respondem para mim? Vamos, 11. gente. Oi? 11. Não vi, tá baixo. Você pode falar mais alto? 11. 11. Você pode dar a resposta 11, mas eu me satisfaço se você responder vale 8 mais 3. Ou seja, eu quero que você aprenda, uma vez dado, né, o módulo, que você aprenda a escrever o resultado. Ou seja, você tem que tirar o módulo corretamente. Quanto seria agora o módulo de 8 menos 5? 8 menos 5. 8 menos 5. Pronto. Que se quiser fazer a conta, tudo bem. Pode dizer que vai dar 3, mas beleza. Eu quero mostrar que a operação de módulo é uma operação onde o objetivo é tornar o resultado positivo. Agora vamos ver se estão espertos, hein? E quanto é o módulo de Professor. 5 menos 8? 5 menos 8. Não. Não, dá 8 negativo. menos 5 5. menos 8 dá menos 3, não dá não? 8 menos 5. Exatamente. O que é que eu quero mostrar com esse exemplo aqui? Que vai ter situações onde você vai manter o que está dentro do módulo para que dê positivo, né? O objetivo é gerar número positivo. E vai ter situação que você vai ter que trocar a ordem. Vocês sabem que numa subtração, quando eu faço 7 menos 4, que a gente sabe que o resultado vai dar 3, o primeiro número da subtração se chama minuendo. O segundo número da subtração se chama subtraindo. O resultado da subtração se chama resto ou diferença. É comum perguntar, qual é a diferença entre 7 e 4? Não é isso que eu poderia falar? O português dessa conta seria isso. Qual é a diferença entre 7 e 4? A diferença é 3. Quando o minuendo, ele que é o primeiro número, o minuendo é sempre o primeiro, ele é maior que o subtraindo, que é o segundo, o que é que eu posso afirmar a respeito do resultado de uma subtração? É positivo. Que ele vai ser positivo. O resultado vai ser positivo. Agora, se o minuendo for menor que o subtraindo, o que é que eu posso afirmar a respeito do resultado? Vai ser negativo. E aí, consequentemente, se dá negativo, o que é que eu tenho que fazer para que o resultado fique positivo? Na hora de botar o resultado, eu tenho que... Inverte os valores, troca. Trocar as posições. Exatamente, eu tenho que trocar. Então, é essa ideia que eu quero que fique para vocês, né? Vai ter situação onde você vai ter que manter e vai ter situação que você vai ter que trocar. Quando é que você vai ter que manter? Uma subtração. Quando o minuendo for maior do que o subtraindo. Exatamente. Vamos dar mais exemplos. Quanto vale... Professor, tem uma falar. dúvida de Victor no chat. Então, deixa eu olhar lá. Obrigado. Deixa eu olhar no chat. A pergunta de Vitor é bem interessante, tá? Deixa eu socializar com vocês a pergunta de Vitor, né? Ele quer saber se o módulo de 8 mais 3 pode ser igual ao módulo de 8 mais módulo de 3. Generalizando a ideia dele, ele quer saber se o módulo da soma de dois números, ele quer saber se é igual à soma dos módulos de cada número. Qual é a opinião de vocês, pessoal? Isso é verdade ou é falso? O que é que vocês acham? Ninguém vai opinar? Vou responder já já. Não vou responder agora não, mas logo em seguida eu vou responder.
Deixa eu fazer uma pergunta. Então, já já eu volto, tá, Vitor? Já já vou responder a sua pergunta, tá? Que ela é bem relevante aqui, tá? Quanto é raiz de 6 menos... Quanto é o módulo da raiz de 6 menos 3? Estou aguardando vocês. 3 Seria menos raiz 3 de menos raiz 6. de 6. Oi? 3 menos raiz de 6. Por que trocou? Porque a raiz de 6 é menor que 3. Exatamente. Ah, mas eu não sei quanto é raiz de 6. Mas nem precisa, porque, ó, você sabe que raiz de 9 é 3. Você sabe que a raiz de 4 é 2. O número 6, a raiz quadrada de 6, o número 6, radicando 6, está entre o radicando 9 e o radicando 4. Então, a resposta tem que ser 2, alguma coisa. Nem precisa saber quanto é 2, quanto. Eu acho que é 2,4 alguma coisa, mas nem tenho certeza quanto é, não sei nem dizer, talvez a primeira casa decimal do raiz de 6. Só que eu sei que esse 2, alguma coisa é menor, esse cara é menor do que esse, né? E, consequentemente, eu tenho que trocar a ordem. É isso que me interessa que vocês façam, que vocês executem. Não é executar a conta em si, é saber se vai trocar ou não. Então, aqui teve que trocar, não foi? E quanto é raiz de 6? Módulo da raiz de 6 menos 2. Raiz de 6 menos 2. Pronto, aqui não precisa trocar. É só isso que eu quero mostrar. Mais um exemplo. Quanto é π, módulo de π, mais raiz de 17? Módulo. Pi mais raiz de 17. Exatamente. Né? É uma soma, os dois números são positivos, então não tem nenhuma dúvida. Quanto é o módulo de π menos raiz de 17? Raiz de Raiz de 17 Raiz menos, de 17 menos 17 π. menos... Você tem que ter uma estimativa dos dois números. Se você não souber uma aproximação do π e do raiz de 17, você não vai saber responder. O π, vocês acho que a maioria conhece, que é 3,14159 reticências. É um número com infinitas casas decimais, é um número irracional, né? Todos dois são números irracionais, aquele conjunto que nós já estudamos na parte de conjuntos numéricos. E o raiz de 17, eu sei que o raiz de 16 é 4. Eu sei que o raiz de 25 é 5. E 17 está entre 16 e 25. Se 17 está entre 16 e 25, então aqui é 4, alguma coisa. E não preciso saber mais nenhuma casa decimal para saber que 4, alguma coisa é um número maior do que o número 3, alguma coisa. Então, se eu mantiver a ordem e escrever o π primeiro, vai dar um resultado negativo. Então, eu tenho que mudar a ordem. Então, vai ficar raiz de 17 menos π. Beleza. Aproveitando a pergunta de Vitor Július, eu vou agora começar a falar das propriedades que o módulo possui. Propriedades do módulo. Então, por exemplo, eu vou botar uma propriedade e vocês vão dizer se ela é verdadeira ou se é falsa, tá certo? Vocês que vão dizer. O módulo de A vezes o módulo de A vezes B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B? Isso aqui é uma pergunta e eu quero que vocês respondam. Se a resposta for verdadeira, então é uma propriedade.
E aí, pessoal? Vamos dar exemplos. Se o A for 5 e o B for 3, vai funcionar? Ou seja, módulo de 5 vezes 3 é igual ao módulo de 5 vezes módulo de 3. Verdade ou falso? Para esse exemplo. Verdade. Vai dar Verdade. 15 Por no quê? final. Porque 3 vezes 5 dá 15. O módulo de 5 eu sei que é 5. O módulo de 3 eu sei que é 3. O módulo de 15 eu sei que é 15. E 5 vezes 3 também dá 15. Ou seja, para esse exemplo foi verdade. Agora vamos ver para outro exemplo. Se A for 5 e o B for agora menos 3, vai funcionar ou não? O que vocês acham? Ou seja, eu estou perguntando se o módulo de 5 vezes menos 3, aí eu vou botar um parêntese, né? Só para não ficar dois sinais juntos. Se ele é igual ao módulo de 5 vezes o módulo de menos 3. Verdade ou falso? O que vocês acham? Falso. Vamos lá. Quanto é 5 vezes menos 3? Menos 15. Menos 15. Então, o do lado esquerdo da equação vai ficar menos 15. Quanto é o módulo de 5? 5. Quanto é o módulo de menos 3? 3. 3. Quanto é 5 vezes 3? 15. E quanto é o módulo de menos 15? 15. Funcionou? Funcionou. Funcionou também. Então, para os dois positivos funcionou. Para um positivo e outro negativo também funcionou. Vamos ver agora para esse terceiro exemplo. Agora, se os dois forem negativos. Me ajudem. Como é que vai ficar? Módulo de quem? De menos 5 vezes. Eu estou usando essa propriedade, hein, pessoal? Módulo de menos 5 vezes módulo de menos 3 vezes. Fechei o módulo igual. Eu quero saber se é igual ao módulo de 5 vezes o módulo de menos 3. Então, vamos lá com calma. Quanto é que dá essa multiplicação? Menos 5 vezes menos 3. Gente, quanto é que dá essa multiplicação? Menos 15. 5 vezes menos 3. Menos com menos, dá o quê? 15. Na multiplicação. Mais. Dá mais 15. Eu não vou nem escrever o mais que não precisa. Então, vai dar 15 o resultado. Quanto é o módulo de menos 5? 5. Quanto é o módulo de menos 3? 3. Quanto é 5 vezes 3? 15. E quanto é o módulo de 15? 15. Funcionou? Funcionou. Essa propriedade é válida ou não é válida, pessoal? É válida. Ela é válida, sim. Ela é uma propriedade. Eu vou tirar aqui essa interrogação e dizer que é essa nossa propriedade número 1. Alguém poderia falar essa propriedade usando o português? Quem seria capaz de expressar essa propriedade usando o português? Módulo de A vezes B igual ao módulo de A vezes módulo de B? Você só leu o que está escrito, na verdade. Eu preferia que vocês falassem, que você soubesse que o A e B são números. Então eu falaria. Como é que eu falaria o lado esquerdo primeiro? O módulo do produto de dois números. Tá claro? O módulo do produto Sim. de dois números é igual a quem? Ao produto de dois módulos, dos módulos desses números. Então, vou repetir, hein? Aqui o português qual é? O módulo do produto de dois números. Os números são A e B. Esse é o lado esquerdo. Quem é o lado direito? Como é que eu falo lado direito? Aqui eu falo o produto de quem?
dos módulos desses números. Gente, deu para entender esse português ou não? Ou piorou? Eu, na sala de aula, quando eu lanço uma ideia nova, eu consigo ver se vocês estão entendendo ou não pela cara que vocês fazem. Nesse momento, eu não tenho cara nenhuma de vocês. Então, eu preciso que vocês respondam. Tá dando para entender esse português? Deu para entender ou não? Ou piorou, pessoal? Deu pra Gente, ninguém entender. vai falar? Eu entendi. Tá dando pra entender. Que alguém falou, mas ficou tão baixinho que eu não ouvi. Entendi. Deu pra entender, não sei o resto. Deu para entender? Eu entendi. Deu para entender. Beleza. É legal que vocês aprendam a usar o português para traduzir o matematiquês. Ó, isso aqui eu chamo de matematiquês, isso aqui eu chamo de português. Mesma coisa aqui. Aqui é o português do lado direito, aqui é o matematiquês do lado direito. É fundamental que vocês aprendam a falar o que vocês escrevem. O aluno de matemática que começa a falar usando português o que escreve, é o aluno que eu tenho certeza que está entendendo. Tá? Então, eu acho que falar é algo bem importante. Se você ainda não consegue falar, é um desafio grande começar a fazer isso. Eu sugiro que você tente, tá? Agora, vamos lá. Eu vou apagar aqui essas contas daqui. E vou apresentar agora a segunda propriedade para vocês. Ah, sim, isso que eu fiz com a multiplicação vale com a divisão? O que vocês acham? Sim. Sim, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Em geral, tudo que vale para multiplicação também vale para divisão. Essa propriedade é verdadeira. Se alguém tiver dúvidas, faça esses casos aqui com a divisão. E como a regra de sinais da divisão é a mesma regra de sinais da multiplicação, então, opa, faltou aqui o módulo, né, pessoal? Então vai dar o mesmo resultado. Como é que eu falaria essa propriedade número 2, pessoal? Alguém poderia falar para mim? E aí, pessoal? Ninguém vai falar? E aí, pessoal? Ó, Victor a falou no dica chat, professor. é só usar o mesmo português que eu escrevi aqui antes, trocando uma palavra só. Qual é a palavra que eu vou trocar? Victor escreveu que troca pela palavra quociente. Exatamente isso. Eu não vi quem falou agora isso, mas o que eu ouvi que a pessoa falou corretamente. É trocar a palavra produto pela palavra o quê? Quociente. Ou seja, como eu falaria aqui o lado esquerdo? Como é que eu falaria? O módulo de quem? Do quociente de dois números. Ou seja, para quem olhou lá o que eu escrevi de azul, ó, é o mesmo texto trocando o produto por quociente. Como é que eu falaria agora o lado esquerdo, pessoal? Me ajudem. E aí, gente, como é que fala o lado esquerdo?
O lado direito, desculpa. O quê? Quociente dos módulos desses números. Exatamente. O quociente dos módulos desses números. Pronto. Trabalhando, então, essa questão do português, eu vou apagar agora esse texto, tá? Mas no vídeo vai ficar gravado, né? Quem depois for olhar o vídeo, né, vai ter acesso a esse texto aqui, né? Mas eu vou apagar para a gente não ficar poluído aqui e não comprometer o nosso entendimento aqui. Pronto. Agora vamos finalmente chegar na propriedade que Vitor Júlio trouxe para a gente, tá? Vitor Júlio perguntou, então, se vale com a multiplicação, se vale com a divisão, vale com a adição? Qual seria a propriedade com a adição? Que eu teria que escrever? Módulo de A mais B seria igual a quem? Me ajudem, pessoal? Módulo de A Módulo de A mais módulo de B. mais... Pronto. E eu pergunto, pessoal, essa propriedade 3 é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Falsa. Epa, temos duas opiniões. Então vamos testar aqui. Isso é bom. Quando a gente tem divergência, isso é muito legal. Ó, eu estou querendo saber se o módulo de 5 mais 3 é igual ao módulo de 5 mais o módulo de 3. Verdade ou falso? Quanto é 5 mais 3? É 8, né? Quanto é o módulo de 5? 5. Quanto é o módulo de 3? 3. Quanto é que dá 5 mais 3? 8. E quanto é o módulo de 8? 8. E 8 é igual a 8. Ok, funcionou para esse primeiro caso. Vamos agora para o terceiro caso. Vai funcionar ou não? O que é que vocês acham no terceiro caso aqui? Não. Escrevi corretamente ou não, pessoal? O que é que vocês acham? Né? Eu fiz o módulo da soma e aqui eu fiz a soma dos módulos. Sim, Então tá vamos lá. certo. Quanto é menos 5 somado com menos 3? Menos 8. Menos 8. Então ainda falta fazer o módulo de menos 8. Quanto é o módulo de menos 5? Menos 5. Opa! 5. Quanto é o módulo de menos 5? 5. 5. Quanto é o módulo de menos 3? 3. Pronto. Quanto é 5 mais 3? 8. E quanto é o módulo de menos 8? 8. Funcionou de novo? Funcionou, né, pessoal? Sim. Funcionou para dois números positivos, funcionou para dois números negativos. Vamos ver agora o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, como é que vai ficar? Módulo de 5 somado com o número menos 3 igual ao módulo do número 5 mais o módulo do número menos 3. Então, vamos lá. Quanto é que dá 5 somado com menos 3? Dois. Gente, oi? 2. Menos 2. Oh, 2, tem razão, desculpa. Eu que errei agora. 2, valeu, 2. Mas tem módulo ainda para fazer, não é isso? Tem módulo para fazer. Quanto é que dá o módulo de 5? 5. Quanto é que dá o módulo de menos 3? 3. Quanto é que dá 5 mais 3? 8. 8. Quanto é que dá o módulo de 2? 2. E 2 é igual a 8? Não. Não. Falso. Então, essa propriedade aqui não é válida. Não são iguais. Agora, para ser uma propriedade, basta eu fazer a seguinte troca. Atenção.
O módulo da soma é sempre menor ou igual à soma de módulos. Veja que 2 é menor que 8, né? 2 foi a soma dos módulos. Desculpa, foi o módulo da soma dos números. E o 8 foi a soma dos módulos. Veja que a soma dos módulos, que é o lado direito, ele normalmente é maior ou igual que o módulo da soma. Então, se eu fosse usar, né, com poucas palavras aqui, isso aqui eu chamo módulo da soma. Isso aqui eu chamo soma dos módulos. A soma dos módulos é maior ou igual que o módulo da soma. Veja, mesmo aqui eu também poderia ter usado isso aqui. Aqui é o módulo. Aqui na primeira propriedade. O lado esquerdo é o módulo do produto. Fazendo agora comendo, né, palavras. Isso aqui é conhecido como módulo do produto. E esse aqui é conhecido como produto dos módulos. Dá para fazer confusão ou não? O que vocês acham? Acho que dá, né? Porque são as mesmas palavras. Ó, a palavra módulo e a palavra produto eu uso nos dois. O que é que mudou apenas? Mudou duas coisas. A ordem das palavras, né? Então, aqui na prática, no lado esquerdo, eu tenho que primeiro fazer o produto. E aqui no lado direito, eu tenho que fazer primeiro os módulos. Ou seja, muda a ordem das operações. A outra coisa que muda é o plural, né? Eu usei plural, porque são dois módulos do lado direito. Concorda ou não, pessoal? É ou não é verdade? Aqui eu também usei plural, ó. Soma dos módulos, porque são dois módulos aqui do lado direito. Vitor, então você se sente contemplado com a sua pergunta? Sim ou não, Vitor? Deixa eu ver aqui no chat para ver se Vitor responde. Pronto, que bom, né? Então é correto afirmar, Vitor, né? Respondendo agora a sua pergunta usando somente matematiquês, que o módulo da soma de dois números é sempre menor ou igual que a soma dos seus módulos. Essa seria a frase. E aqui dá origem. Então, quando é que vai dar igual, quando é que vai dar menor? Alguém poderia dizer para mim, nesse caso, quando é que vai dar igual e quando é que vai dar menor? Pelos exemplos da direita, dá para responder. Vai dar igual quando os dois números forem os dois negativos e os dois positivos. Eu falaria isso aqui usando simplesmente sinais iguais, não é isso? Isso. Quando eu tiver sinais iguais dos números, vai dar igual. E quando é que vai dar menor? Quando tiver sinais diferentes. Exatamente. Eu poderia resumir a ideia toda assim. Toda vez que eu der sinais diferentes, vai dar menor, né? O módulo da soma vai ser menor que a soma dos módulos, tá? Isso que eu falei com adição vai valer também para quem? Adivinhe? Subtração. Exatamente, tá? Então não vou nem trabalhar a subtração, porque a ideia é a mesma. Vou agora para a propriedade 4 aqui. A 4, a 5 e a 6. Vamos lá, estou continuando a falar das propriedades do módulo. O módulo de um número, atenção, é sempre um resultado que maior
ou igual a zero. Verdade ou falso? Gente, isso é verdade ou isso é falso? Eu estou querendo dizer que, dada aqui a reta real, está aqui a origem, aí você marca um número qualquer, x aqui, eu estou dizendo que a distância desse número, essa distância aqui, até o zero, é sempre maior ou igual que zero. Isso é verdade ou é falso, pessoal? Verdade. Verdade. Por que é verdade? Porque a direita do zero. À direita do zero, quando eu calcular a distância até o zero, vai dar um número positivo, é isso? E um número positivo é um número maior que zero. Mas se ele tiver à esquerda, também funciona? Se o x estiver aqui, também funciona? Aí Sim ou não? vai dar um número menor que zero. Menor ou igual a zero. Não, discordo. Esse número é Vai menor dar, que zero, mas eu estou querendo saber o módulo dele. vai dar um valor simétrico dele. Vai dar o simétrico dele. Tudo bem. O valor aqui é x, se o x estiver aqui, pode ser o simétrico desse aqui, tudo bem. Mas eu estou querendo saber o módulo, pessoal. O módulo. Eu estou querendo saber essa distância aqui, ó. Essa distância não é um número maior que zero, não? Sim. Sim. Quanto é que deu o módulo de menos 8, por exemplo? Deu quanto? 8. E 8 não é maior que zero, não, pessoal? Sim. Então, essa frase aqui funciona para números à direita do zero, funciona para números à esquerda do zero, e funciona se o x estiver aqui, se for o próprio zero. Quanto é o módulo de zero, pessoal? Zero. Zero. Qual é a distância do zero até o zero? Zero. Então, qual é o caso que o módulo do número vai dar zero? O único caso. Quando Módulo de x foi igual a 5 não zero. dá zero. Módulo de menos 8 não dá zero. Qual é o único caso que o módulo do número dá zero? Resultado zero. Para que número? Quando o módulo é zero. Quando o número em questão for zero. Tá? Quando o número em questão, o número que eu estou calculando o módulo, for zero. Quando esse número for zero, o módulo, que é o resultado, vai dar zero. Sempre que eu falar módulo, pessoal, eu estou pensando no resultado da operação, tá bom? Então, eu vou repetir, hein? Eu estou dizendo aqui, nessa propriedade número 4, ela é verdadeira, sim. Ela é válida, sim. Eu estou afirmando, usando português, que o módulo de um número qualquer, não interessa quem é ele, né? O módulo de um número qualquer é sempre o quê? Positivo ou nulo. Sim ou não? Quando é que vai dar um módulo nulo? Para o número zero. Quando é que vai dar um resultado positivo? Quando os números em questão forem positivos ou negativos. Porque módulos de números negativos, a gente sabe que também dá resultado o quê? Gente, os módulos de números negativos sempre dão resultados o quê? Positivos. Positivos, né? Que é o que está dito aqui. Então, essa propriedade 4, ela é válida sim, sempre. Tá? Essa foi a nossa quarta propriedade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Não. Tá. Se ninguém vai falar, então vamos para a quinta propriedade. E última, tá? Eu ia dar 6, mas não, vou dar 5 só. 5 já tá bom. Uma coisa curiosa é o seguinte, o módulo de um número, atenção, hein?
é sempre igual à raiz quadrada do quadrado desse número. Alguém poderia me explicar isso aqui? Eu estou afirmando que o módulo de um número, olha aqui, eu estou afirmando que o módulo de um número é o lado esquerdo. Como é que eu falaria o português do lado direito? O módulo de um número é igual a quem, pessoal? A raiz o quê? Quadrada do quadrado desse número. Do quadrado desse número. Vamos dar exemplos. X for 7. É verdade que módulo de 7 é igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado, sim ou não? Quanto é o módulo de 7? O módulo de 7 é 7. Quanto é 7 ao quadrado? Dá quanto? 49. E quanto é a raiz quadrada de 49? 7. 7. Então, funcionou. E se x for igual a menos 6, também vai funcionar? Vamos testar? Como é que fica? Será que o módulo de menos 6 é igual a menos 6 ao quadrado, raiz quadrada? Vamos ver se funciona. Quanto é o módulo de menos 6? 6. 6. Quanto é menos 6 ao quadrado? 36. E quanto é a raiz quadrada de 36? 6. Pronto. Isso aí. Funcionou? Se for 0, funciona também? Sim. É verdade que o módulo de 0 é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado? Sim ou não? Módulo de 0. Sim. 0. Módulo de 0 é 0. 0 ao quadrado, quanto dá? 0. E quanto é a raiz quadrada de 0? 0. Então, funcionou de novo. Essa afirmação vale sempre. Ou seja, tanto o lado esquerdo dessa igualdade quanto o lado direito dessa igualdade, eles retornam só números positivos. Ou o próprio zero, né? Conforme eu falei na sentença anterior. Ou retorna sempre números positivos, ou no caso de ser zero, retorna um número zero, que não é um número positivo. Pessoal, pude ser entendido, sim ou não? Beleza? Sim. Agora vamos para uma parte, uma definição agora algébrica. Vamos agora dar a definição algébrica do módulo. Deixa eu mover um pouquinho mais para cá, pronto. Definição algébrica do módulo de um número. Então, agora usando letras. Atenção, hein? O módulo de um número x, atenção, ele vai ser igual, ele tem duas possibilidades. O módulo de um número pode ser o próprio número ou pode ser o seu simétrico. Quando é que eu vou dizer que o módulo de um número vai ser igual a ele mesmo? Quando esse número for o quê? Positivo. Exatamente. Maior que 0. For positivo. Aí, aqui é usar português. Como eu não quero usar português, vamos usar álgebra. Então, se x for o quê? Maior que 0. Exatamente. E quando é que o módulo do número vai ser igual ao seu simétrico? Aqui embaixo. Quando x for menor que 0. Exatamente. Então, veja se não é verdade. Ó. Quando eu perguntei módulo de 7, eu estou dizendo que vai ser igual ao próprio 7, né? Se o 7 for positivo. 7 é positivo, sim ou não?
Sim. Sim, então não vou nem fazer a segunda, tá bom? Agora, módulo de menos 8. Eu não vou usar de cima. Por que eu não vou usar de cima? Porque a condição de cima afirma que o número tem que ser maior que zero. O menos 8 é maior que zero ou não? Não. Não. Então, estaria errado usar a de cima. Então, eu vou usar a de baixo. Qual é a de baixo? É o simétrico do número menos 8. Já que o número menos 8 é menor que zero. Né? Então, deixa eu escrever aqui em cima também, só para vocês perceberem que eu tenho que fazer uma escolha. Né? Aqui teria que ser menos 7 se 7 fosse menor que zero. Então, aqui nessa afirmação, essa aqui está errada. E nessa outra aqui, seria o próprio menos 8. Aqui nessa, então, ó, no 7, essa está correta. E no menos 8, essa está correta. Ou seja, usando o português, hein? O módulo de um número, ele pode ser igual a duas coisas. Quais são as duas coisas que ele pode ser igual? Ele pode ser igual ao o quê? Ao próprio número. Foi o caso aqui do 7, já que o 7 era um número positivo. E qual é a segunda possibilidade? O módulo de um número é igual a quem? Ao seu simétrico. Por que ele foi igual ao seu simétrico aqui, nesse caso? Gente, no caso do menos 8, por que ele foi igual ao seu simétrico? Porque ele é um número menor que zero. Exatamente, porque o número menos 8 é um número negativo. E vocês concordam que o simétrico de menos 8 vai dar o resultado que eu quero, né? Menos 8, eu não terminei aqui, mas porque eu achei óbvio, mas acho que está claro para todo mundo aqui que menos 8 é igual a 8, né? Ou seja, eu tenho que retornar um resultado sempre o quê? Positivo. Olha aqui, um resultado sempre o quê? Positivo. Então, se o próprio número já é positivo, então retorna ele mesmo. Mas se o número não for positivo, for negativo, se eu disser que retorna o próprio número, vai dar errado, porque o próprio número é negativo. Aí eu tenho que retornar o seu o quê? Simétrico. Então, vamos agora usar isso para mais expressões algébricas. Atenção, hein? Exemplos agora. Exemplos algébricos, hein? O que eu vou dar agora são exemplos algébricos. Então, por exemplo, se eu perguntar a vocês, pessoal, quem é o módulo de x menos 3? Alguém poderia responder para mim? Usando a definição? Usando o que eu acabei de falar? Eu vou voltar para cá. O que eu acabei de falar? Que o módulo de um número é igual a ele mesmo ou ao seu simétrico. E ele vai ser igual a ele mesmo se ele for positivo, ele vai ser igual ao seu simétrico se ele for negativo. Vou usar essa mesma definição aqui. Gente, o módulo de x menos 3 vai ser igual a quem? Primeira possibilidade. Ele mesmo. Quem é ele mesmo? O próprio quem? X menos 3. Ou seja, fique bem claro que o número em questão aqui é o x menos 3. Esse cara aqui vai ser quem? O próprio número. Qual é a segunda opção, pessoal, de possibilidade? Qual é a segunda possibilidade? Igual a quem? Ao seu simétrico. Quem é o simétrico de x menos 3? Por favor. Quem é o simétrico de x menos 3, pessoal? Menos x mais 3. Menos x mais 3. Exatamente. Ou seja, você tem que trocar o sinal dos números que estão dentro. Agora, qual é a condição para eu usar cada um deles? Quando é que eu vou usar o próprio número?
Veja que eu só posso usar o próprio número daqui do lado. Ó, olha aqui. Eu só posso usar o próprio número se esse número for positivo. E só posso usar o seu simétrico se esse número for o quê? Negativo. Vou voltar para lá. E aí, pessoal? Quando é que o módulo de x menos 3 vai ser igual ao próprio x menos 3? Se... Quando o seu resultado for maior que 0. Se esse número for maior que 0. Pessoal, o que é isso que eu acabo de escrever aqui? Uma inequação. De quê? De que grau? Primeiro. E como é que eu resolvo essa equação aqui de primeiro grau? Se x menos 3 é maior que 0, como é que eu acho o valor, o resultado? Passa o 3 pro outro lado, ele vira positivo. E fica como? X é maior que 3. Exatamente. Então eu vou apagar isso aqui, ó, e vou dizer que o módulo de x menos 3 é igual a x menos 3 para números maiores que 3. Eu afirmo que o módulo de x menos 3 vai ser igual a x menos 3 para números maiores que 3. E afirmo que o módulo de x menos 3 vai ser igual a menos x mais 3, quando vai ser agora a segunda condição? Aqui, agora. Me ajuda? O módulo de um número é igual ao próprio número se esse número for positivo. Eu expressei aqui ser positivo aqui, ó. Né? Ser maior que 0. Quando é que o módulo do número vai ser igual ao seu simétrico? Se esse número for o quê, pessoal? Menor que 0. Exatamente, negativo. E vou resolver uma inequação bem parecida com a outra. Qual vai ser a resposta dessa outra? Menos 3. Não, não. Se x menos 3 é menor que 0, qual é o valor de x? Gente, se x menos 3 é menor que 0, resolva essa equação, qual é o valor de x? Passa o menos 3 para lá, como é que fica? X é menor que 3. X é menor que 3, exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o módulo de x, atenção, hein? O módulo de x menos 3 pode ser igual ao próprio x menos 3. E o módulo de x menos 3 pode ser igual a menos x mais 3. Quando é que eu vou usar cada caso? Eu vou usar esse caso daqui para números maiores que 3. Conforme diz aqui, ó. E vou usar esse outro caso para quando eu tiver números o quê? Menores que 3. Vamos testar? Digam números aí maiores que 3, pessoal. Diga um número aí maior que 3. Pode ser 6, 7. É verdade que o módulo de 7 menos 3 é igual a 7 menos 3? Sim ou não? Ou seja, o módulo de 7 menos 3 dá 4, pessoal? É verdade isso? Funcionou, não foi? Diga outro número maior que 3. 12. Professor, tem Módulo 12 menos 3 é igual a 12 menos 3? Sim ou não? Sim, né? Eu estou querendo mostrar que qualquer número maior que 3 que eu coloque no lugar desse x aqui, vai funcionar. Agora, se eu botar um número que for menor que 3 aqui, o que vai acontecer? Vai dar problema, não vai? Por exemplo, se eu quiser usar um número menor que 3 aqui, vou pegar o número 2. Posso usar o número 2 aqui, pessoal? É verdade que o módulo de 2 menos 3 é igual a 2 menos 3? Sim ou não? Não. Não. O módulo de 2 menos 3 dá menos 1. E isso aqui é falso, né? É falso dizer que o módulo de um número está dando resultado negativo. Então, veja que essa sentença só funciona
para números maiores que 3. Se você vier com números menores que 3, dá falso. Agora, em compensação, essa outra expressão aqui da direita, quanto é que o módulo de x menos 3 vai ser igual a menos x mais 3? Para números o quê, pessoal? Para números menores que 3. Então, aquele 2 ali, se eu botar o 2 aqui agora, o que é que vai acontecer? Se eu botar o 2 aqui agora. No lugar de x, botei o 2, né? Aqui, o x eu botei 2 no lugar do x. Tá certo ou tá errado? Agora, quanto é o módulo de 2 menos 3? Quanto é 2 menos 3, pessoal? Pessoal, quanto é 2 menos 3? Menos 1. Menos 1. É verdade que o módulo de menos 1... Quanto é que dá menos 2 mais 3? 1. É verdade que o módulo de menos 1 é igual a 1? Verdade ou falso? Verdade. Verdade. Então, funcionou. Funcionou por quê? Porque é um número menor que 3. Qualquer número menor que 3 vai funcionar. Vou testar agora para x igual, eu acho que todos concordam que o número é menos 4. Opa, um número menos 4. O número menos 4 é um número menor que 3. Vamos testar aqui, ó. Menos 4, menos 3. Deixa eu apagar esse aqui para não ficar confuso. Pronto. Para ficar parecido. Vou agora substituir o menos 4. Vai ficar menos 4, menos 3. O menos aqui da fórmula. Menos 4 mais 3. Quanto é que dá, pessoal, menos 4 com menos 3? Menos 7. Menos 7. Então, eu tenho que fazer o módulo de menos 7. Quanto é que dá menos 4? 4. 4. Quanto é que dá 4 mais 3? 7. E quanto é que dá o módulo de menos 7? 7. 7. Funcionou, pessoal? Funcionou, não é isso? Sim. Por que funcionou? Sim. Porque ela vai funcionar sempre que eu tiver números o quê? Essa igualdade aqui vai funcionar toda vez que eu tiver números o quê? Menores que 3. E essa outra igualdade aqui vai funcionar quando? Maiores que 3. Pronto. E vamos ver mais um exemplo mostrando essa ideia. Vamos ver se vocês entenderam agora e vão fazer com mais rapidez agora esse processo, hein? Professor, e se fosse igual a 3? Boa pergunta, que legal. Deixa eu voltar para cá. No valor 3, funciona tanto um quanto o outro. Ó. Olha que engraçado. Se eu botar 3 aqui, vai funcionar. Concorda comigo ou não? Porque 3 menos 3 dá 0. Módulo de 0 não é 0, não? Concorda? E se eu botasse o 0 aqui, desse outro lado, né? Aqui foi para x igual a menos 4. Se eu botasse agora para x igual a 0, para x igual a 3, desculpa, então ficaria módulo de 3 menos 3, menos 3 mais 3. Quanto é que dá menos 3 mais 3? Dá 0. Eu acho que todo mundo concorda que o módulo de 0 é 0. Então, funciona tanto para um quanto para outro. Aproveitando essa pergunta, então eu tenho que incluir o caso do 3. E aí, tanto faz se eu colocasse aqui ou aqui. Os livros costumam colocar só aqui. Então, é comum botar o que aqui para incluir o 3? Um igual, tá, pessoal? Entenderam? Então, vamos voltar lá para a nossa definição, ó. E vamos melhorar a nossa definição. O que é o correto aqui? Então, o módulo de um número é igual ao próprio número. Se eu vou colocar aqui no de cima, eu vou escrever x maior ou igual que 0.
Entendido, pessoal, essa questão agora? Pronto. Essa seria a definição, então, que os livros utilizam, tá? Qualquer livro que vai conceituar módulo vai usar essa definição, botando o igual no próprio número. Mas não teria erro nenhum se tivesse colocado o igual aqui embaixo. Tudo bem? Respondido a quem perguntou, no caso do 3? Acho que sim, né? Vamos dar mais um exemplo agora, hein? Pessoal, quem é o módulo de 2x menos 10? Alguém poderia me explicar? Quais são as possibilidades? Vamos lá. Qual é a primeira possibilidade? O número em questão é o 2x menos 10, né? Então, o módulo de um número, primeira possibilidade, pode ser igual a quem? Ao próprio número. Não é isso? Segunda possibilidade. Gente, segunda possibilidade. O módulo Menos de um número vai dar 2x. o próprio número. E qual é a outra possibilidade? E a outra? Menos 2x mais 10. Menos O seu 2x simétrico, mais não é 10. isso? Simétrico. O seu simétrico. Quem é o simétrico de 2x menos 10? Menos 2x mais 10. mais 10. Agora vem o mais importante. Quando? Quando eu posso usar o próprio número? Quando x for maior que 0. X não, o número. O número 2x quem menos é? 10. 2x menos 10 for maior e a gente agora inclui o igual. E eu agora expliquei o motivo de incluir o igual agora. Resolvendo essa equação, como é que fica? Se 2x menos 10 é maior ou igual que 0, 2x é o quê? Maior ou igual que quanto? Maior ou igual 10. Que 10. E passamos 2 para o outro lado. X é maior ou igual que 5. Então, o módulo 2x menos 10 vai ser igual a 2x menos 10 para números maiores ou iguais que 5. E quando é que vai ser igual ao seu simétrico? A gente já pode dar um salto aqui, né? Qual vai ser a resposta? Se um intervalo foi os números maiores que 5, incluindo 5, quem vai ser o outro? Menores que 5. Exatamente, tem que ser o outro que falta, tem que ser esse. Ou seja, eu posso dar um salto aqui, o correto seria escrever se 2x menos 10, o correto seria, pronto. O correto seria escrever aqui se 2x menos 10 fosse menor que 0. Aí resolveria a equação 2x menor que 10, x menor que 5. Só que você pode passar daqui para cá muito mais rapidamente. Então, é comum a gente não resolver essa segunda, né? E dizer simplesmente, quando é que vai ser o seu simétrico? Se x for menor que 5. Simplesmente assim. E aqui também, numa próxima linha, eu posso só escrever de uma maneira mais simples, escrever se x for maior ou igual que 5. Gente, pegaram essa ideia? Pois a próxima aula, a gente vai começar a resolver equações. E na hora de resolver equações, eu vou precisar disso que eu acabei de falar agora. Ou seja, eu vou dar um exemplo só para adiantar a próxima aula. Ó. Olha uma equação modular aqui. Ó. Alguém saberia dizer as respostas dessa equação? Eu quero saber qual é o número que, somado com 5, eu faço o módulo desse resultado e o resultado dá 8. Que números são esses? Alguém saberia dizer? De cabeça. 3 e menos 13. 3 e menos 13. Exatamente. Então, ó, para chegar no 3 que você chegou, bastava substituir o módulo de x mais 5 por x mais 5. Se você fizer isso, você vai chegar no resultado 3.
Mas para chegar no menos 13 que você falou, eu teria que substituir o x mais 5 por menos x menos 5. E repete aqui o 8, ó. Esse cara repete. Aí, se você faz isso, vai ficar menos x igual a 8 mais 5, menos x igual a 13, multiplica por menos 1 e vai dar menos 13. E, de fato, menos 13, né? Se eu botar no lugar do x o menos 13, acho que todo mundo está percebendo que menos 13 mais 5 em módulo, o resultado dá 8. É ou não é verdade? Porque esse cara aqui é o módulo de menos 8. E o módulo de menos 8 é ou não é 8, pessoal? Então, o 3 funciona, o menos 13 funciona, assim como o 3 também funciona. Ou seja, eu vou precisar desse desmembramento em duas coisas para resolver equações modulares. Tá? Então, a aula de hoje é a base para a próxima aula, onde eu vou falar das equações modulares. Inclusive, eu já tenho até um vídeo gravado, mas que eu gravei antes. Eu vou rever esse vídeo e provavelmente eu vou gravar um outro vídeo mais recente, tá bom? Para melhorar a qualidade dele, já que eu gravei antes. Beleza, pessoal? Deixa eu parar o compartilhamento. Vocês voltam a me ver. Obrigado pela atenção de vocês. Fizemos, então, a nossa primeira aula. Essa aula de hoje, eu diria que está melhor. Eu acho que essa aula síncrona de vocês saiu melhor do que a aula que eu gravei. Tá? Essa aula síncrona ficou boa. Até pela participação de vocês, a aula ficou mais interessante. Mas vejam lá, né? Gessiane comentou a aula. Vitor Júlio fez uma pergunta. Se x for menor que y, então módulo x menos y é y menos x. Está correta a sua afirmação, viu? O que você escreveu está correto, viu, Vitor Júlio? Beleza. Ele não é uma pergunta. Ah, então é uma afirmação. Sua afirmação está correta. Ok, Vitor Júlio, você está correto. Realmente é uma afirmação, eu concordo sim, tá? Beleza. Pessoal, alguma pergunta mais? Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer algum questionamento ou posicionamento? Mais nada, conforme combinamos hoje, espero que vocês, na sexta-feira eu vou postar a P5, tá? Que é o dia da nossa próxima aula. Espero vocês, então, na sexta-feira. Quinta, então, a princípio, não teremos CA, já que não vai ter prova postada. Mas eu vou postar vídeos amanhã e na quinta, tá certo? Pessoal, obrigado pela audiência, tá? E espero que vocês comecem a estudar, né? Já tá a apostila de módulos, já tá postada, e vocês podem começar a estudar pela apostila de módulo. Eu acho que a apostila, se eu não estiver enganado, a apostila, agora estou em dúvida qual é o número dela. Acho que é a oitava ou a nona. Sexta, sétima... acho que é a nona, tá? Nona apostila. Então, podem estudar, tá certo? Então, galera, obrigado. E eu tenho agora outra turma para ir pegar agora às 10h45, tá? Então, eu dou tchau a vocês e até sexta-feira, tá, pessoal? Então, podemos sair. Tchau. Valeu, Eric. Tchau. Valeu, Natanael. Um abraço. Eu preciso que todos saiam para depois poder baixar a aula, viu? Tchau. Vou encerrar a reunião agora. Tchau. Valeu, professor.